Olá turma, tudo bem? Aqui professor Anderson Marques, Geografia. Vamos então para a nossa videoaula da semana. Galera, na semana anterior a gente tratou sobre a questão do modal rodoviário, trabalhamos as rodovias e minuciosamente falamos sobre todas as variáveis desse tema. Na semana atual vamos trabalhar o transporte ferroviário e tentar entrar nas nuances desse modal viário também, certo? Já começo falando que o transporte ferroviário é aquele que é feito em ferrovia. Nesse sentido, eu não posso desconsiderar o transporte urbano ferroviário e, em especial, o transporte metroviário, considerando que na área urbana também existe transporte usando trens, certo? O transporte metroviário ele é importante na medida em que transporta muita gente de uma vez só e isso acaba gerando um alívio na pressão que existe em relação ao transporte rodoviário e isso acaba diminuindo congestionamentos, essa coisa toda. E também ele é importante na medida em que geralmente usa a energia elétrica. Consequentemente, a fonte de energia não é poluente. Então, por dois motivos, gera impactos positivos. Um ambiental, porque é menos poluente, e o segundo motivo, porque dinamiza o fluxo de pessoas dentro das cidades. Como tem via exclusiva, isso acaba também agilizando o deslocamento dentro das cidades, considerando os grandes centros que possuem congestionamento, certo? Metrô é uma abreviação do nome metropolitano. Então, o metropolitano, mais conhecido como metrô, é um meio de transporte de passageiros que circula sob trilhos e interliga estações. A maioria dos metrôs são subterrâneos, mas podem ser terrestres e elevados. Aí olhem para as imagens que eu coloquei. Esse metrô é o metrô terrestre ou de superfície. Esse aqui tem o inconveniente de disputar espaço com os automóveis. Geralmente eles são feitos no meio da pista, onde normalmente seria o canteiro para dividir as vias, as mãos. Então, o problema aí são nos cruzamentos. Cruzamento você tem que dar sempre preferência para o transporte ferroviário, uma vez que o freio dele não é que nem um freio de carro ou caminhão que para de uma vez, certo? Existe o metrô elevado, aquele que vai funcionar num nível acima do nível das rodovias. Este não atrapalha nos cruzamentos. E tem o metrô subterrâneo, aquele também que vai funcionar lá debaixo do nível do chão das rodovias, então não influencia em nada. O grande inconveniente do metrô de superfície é a construção, do metrô subterrâneo, perdão, é a construção. Porque aí demanda muita engenharia, é um negócio meio complicado. Mas enfim, depois de pronto, é o ideal. Transporte metroviário é importante, então, por mover grandes massas humanas e evitar congestionamento. Outra coisa que eu quero enfocar de novo, reforçar, porque eu já falei, é a questão do uso da energia elétrica, o que evita o consumo de combustíveis fósseis, que além de serem caros, são poluentes. Ok? Partindo para o transporte ferroviário propriamente dito, eu tenho que dizer para vocês que, para um país com as características do Brasil, grandes extensões territoriais e o modelo de produção nosso, que tem um grande enfoque na produção de commodities, e aí eu estou falando de produtos com grande volume, sobretudo grãos e minérios, esse transporte ele tinha que ter sido ferroviário desde o começo de modo prioritário. Porque o rodoviarismo para transportar milhões e milhões de toneladas e se juntar tudo, talvez bilhões de toneladas por ano, não pode ser rodoviário, não pode ser feito em caminhão que leva 30 toneladas. Tem que ser feito em trem de ferro, que leva tudo de uma vez e distribuído em vários vagões. Então, nesse sentido, enfoco que, para países com dimensões territoriais extensas e com produção de grandes volumes, o transporte ferroviário por terra, porque se tiver rio, mar disponível, o hidroviário é mais barato ainda, mas por terra o transporte ferroviário
é em média 7 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Mas aqui no Brasil optou-se pelo rodoviarismo, talvez por querer contemplar a indústria automobilística, talvez por pressão da indústria petroquímica, enfim, essa é outra história, outro debate. O fato é que o Brasil ele anda muito devagar no que se refere à questão ferroviária. O desenvolvimento das ferrovias no mundo acabou acelerando o processo de industrialização, sobretudo na Europa, na medida em que ele passou a ligar áreas urbanas com áreas rurais, então a produção da matéria-prima com a indústria propriamente dita, e acabou também ajudando no crescimento de áreas urbanas, na medida em que facilita o deslocamento de pessoas de lugares distantes para o seu trabalho ou para o centro, uma vez que, como eu já disse também, a via é exclusiva, tá certo? Todo modal de transporte possui vantagens e desvantagens. Nessa caixa aqui agora a gente vai analisar esse prisma. Por exemplo, as principais vantagens do transporte ferroviário são: primeiro, grande capacidade de carga de passageiros na área urbana, mas em especial de carga, porque, como já foi dito também, eu posso pegar muitas cargas diferentes, como grãos, minérios que são volumosas, espalhar em muitos vagões e colocar esses vagões para serem puxados por uma máquina só, 2 máquinas, 3 máquinas que sejam, mas fazem uma viagem só. Isso, galera, vocês não têm noção, mas barateia demais o custo desse transporte. Isso reflete, por exemplo, no preço do produto na prateleira do mercado quando a gente vai comprar. Certo? É mais econômico que o rodoviário. Aí, ó, na contramão, o rodoviário, por ser mais caro, vai tornar os produtos para o consumidor final mais caro também, porque o valor do transporte acaba sendo agregado. Possui diversas opções energéticas. O metrô usa eletricidade, mas os trens que carregam grandes cargas a longas distâncias podem ser movidos a vapor, a óleo diesel. Galera, e esse vapor, basicamente para quem tem é carvão mineral, para quem não tem é lenha mesmo, enfim. O fato é que existe uma diversidade de perspectivas energéticas no transporte ferroviário. O material rodante é de longa duração. A linha é de ferro e o ferro é muito resistente. Então, dificilmente vai ter que dar manutenção nessa via, diferente de uma rodovia. Depois que fez, com certeza vai estragar em algum momento. Os trens modernos podem ser muito rápidos. No Japão, esses trens atingem velocidades superiores, podem atingir, superiores a 500 km por hora. Isso é velocidade de avião. Se você pensar no transporte entre países europeus, muitas vezes o preço de uma viagem de trens de alta velocidade, lógico, chega a ser compatível com o preço do avião. O fato é que, se a velocidade é igual, se o conforto é até melhor, porque geralmente esses trens têm mais espaço do que as poltronas de avião, é melhor por terra. Sem contar que tem gente que morre de medo de viajar de avião. O trem é mais seguro. Bom, estatisticamente o avião é mais seguro, mas existe aquele medo de que o avião caia, aquela coisa toda. Estimula o desenvolvimento da indústria de base, uma vez que ela está intimamente associada a minérios e minérios são de grande volume. Ok? As principais desvantagens no transporte ferroviário são: primeiro, não tem flexibilidade de percurso. A linha é uma só. E aí, quando ela vai sempre num plano, o trem não sobe nem desce. Nesse sentido, se, por exemplo, durante a execução da obra existir uma montanha, um grande morro, uma serra no meio do caminho, ou contorna-se essa serra, esse morro, essa montanha, fazendo com que o percurso fique maior e, consequentemente, o gasto aumente,
ou tem que vazar essa elevação no relevo por meio de túneis, o que encarece bastante a consolidação dessa opção. Necessidade maior de transbordo, como a via exclusiva, tem que ter no meio do caminho pátios de manobra para que o trem que vem saia da linha e o trem que vai possa passar tranquilamente sem que eles se choquem frontalmente. Quando não existe essa perspectiva de transbordo aí, de manobra, essa linha tem que ficar só para quem vai, depois só para quem vem, para evitar acidentes. E outra coisa é a questão de que existe uma dependência muito forte da linha férrea com outros modais de transporte. Como essas ferrovias são vias exclusivas, para a mercadoria chegar até a ferrovia e ser carregada no trem, geralmente leva-se por rodovia, por caminhões. Como o trem não vai continuar dentro do mar, geralmente leva-se essa linha férrea até um porto. No porto você vai ter que carregar navios para que eles continuem. Isso falando de exportação. Então existe essa integração aí com outros tipos de modais de transporte. Então, elevada dependência de outros transportes. É pouco competitivo para pequenas distâncias, uma vez que uma viagem como daqui em Goiânia, daqui em Brasília, pode ser feita muito mais rapidamente por caminhão, por carreta, então usando o modal rodoviário. Os horários são um pouco flexíveis, na medida em que tem que ter exclusividade na linha para um trem que vai ou para um trem que vem, pelo menos até o próximo pátio de manobra. Elevado o custo de instalação, manuseio e manutenção. É muito caro para construir. O transporte em si, em cima de linhas férreas, esse é muito mais barato. Só que a consolidação da linha, o manuseio dessa linha, a manutenção dela quando é necessário, isso acaba encarecendo também a consolidação do modal ferroviário, tá certo? Eu fiz um apanhado aqui para a gente falar um pouquinho sobre a realidade do sistema ferroviário brasileiro. A primeira experiência ferroviária que existiu no Brasil, ela foi feita por esse cara aqui, chamado Irineu Evangelista. Este maluco é o chamado Barão de Mauá. Esse cara, ele era um homem muito rico na época do ciclo do café e ele acabou introduzindo no Brasil algumas modernidades. Primeira ferrovia, primeira usina hidrelétrica, tudo de pequeno porte, mas enfim, ele foi o precursor dessas coisas. E aí, em 1854, ele inaugurou, aqui eu tenho imagens históricas da inauguração, depois do passado ali, a estação vazia e hoje como ela é. Inaugurou a primeira linha férrea brasileira que ligava a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a Petrópolis, que é uma cidade ali no entorno do Rio de Janeiro. Atualmente, pessoal, o Brasil tem aproximadamente 30 mil quilômetros de uma malha ferroviária, das quais um terço foram construídas ainda na época do Dom Pedro II, para vocês terem uma noção. Se eu for fazer uma comparação, o sistema rodoviário tem mais de 1.400.000 quilômetros. O sistema ferroviário tem 29 mil só. A evolução desse sistema foi dividida em algumas fases. A primeira fase foi desde a primeira rodovia até 1873. Nesse caso aqui, houve um desenvolvimento lento, basicamente capitaneado por investidores como o Irineu Evangelista, e o Estado ficava ali olhando. Na segunda fase, de 1873 a 1889, os empreendedores privados continuavam responsáveis por essa expansão. Só que essa expansão foi um pouco mais rápida. A gente já pega aqui a lógica do ciclo do café. E aí isso interessava muito a quem queria investir no setor, sobretudo para estimular o transporte desse café até o porto mais próximo, via de regra o Porto de Santos. A terceira fase, de 1889 até 1930,
ela foi bem intensificada no que se refere à expansão, só que aí o Estado entra na parada. A gente tem aqui nesse meio termo a República Café com Leite, e aí os cafeicultores e os produtores de leite, basicamente de Minas e São Paulo, tinha interesse muito forte na expansão ferroviária, sobretudo levando até a porteira das fazendas dos grandes exportadores de café, já que eles estavam no poder também. E aí o Estado começa a fazer às vezes de atender a interesses particulares, né? Mas enfim, esse é o Brasil. Aqui houve uma grande expansão, a maior da nossa história, inclusive. Chega 1930, o Getúlio Vargas dá um golpe, toma o poder, implementa uma ditadura e muda os rumos da nossa economia, acabando com a lógica da República Café com Leite. Isso vai coincidir com a crise de 29, a crise da quebra da Bolsa de Nova York, que acaba fazendo com que o nosso café não tenha mais tantos clientes lá fora. Então era hora mesmo de mudar os rumos da economia. E aí, galera, o Getúlio Vargas, ele começa a estimular a industrialização, sobretudo em áreas urbanas. Ele muda o foco do nível de desenvolvimento do país, passando para áreas urbanas, em especial no Sudeste. E aí o rodoviarismo começa a ganhar protagonismo em relação ao ferroviarismo. Isso acaba sendo consolidado depois com o Juscelino Kubitschek, que aí passa a ligar os rincões do Brasil a Brasília por meio do rodoviarismo. E nesse sentido a gente chega na década de 60 com uma situação de regressão de vias ferroviárias no Brasil, porque elas ficaram em segundo plano. Depois uma pequena expansão agora mais recente. Mas nessa fase ainda, a gente chega no governo do Fernando Henrique Cardoso, década de 90, e aí este governo do FHC ele foi marcado pela privatização de todo o sistema ferroviário nacional. O Estado definitivamente coloca as ferrovias na mão do setor privado para que o setor privado possa investir, melhorar e explorar. Ok? Eu tenho aqui um mapa para vocês, dando uma noção da malha viária brasileira, mas sobretudo mostrando os projetos de expansão. Existe sim, galera, um planejamento estratégico de expansão ferroviária brasileira no sentido de ganhar o tempo perdido aí ao longo dessas últimas décadas. E nós temos projetos interessantes como por exemplo o projeto de consolidação da ferrovia transcontinental, que é onde eu estou passando a seta aqui, ó. A ideia é ligar portos do Oceano Atlântico a portos no Oceano Pacífico, para evitar que um navio dê o contorno todinho lá por baixo da Argentina, perto da Antártida, subindo aqui pelo litoral do Chile. Se puder, trazer o navio, descarregar em trem, o trem atravessar, descarregar em navio e atingir mercados como Japão, China, do outro lado do mundo, isso vai baratear demais o transporte de mercadorias que vem entre a Europa, a Ásia, a América, enfim. Aqui tem o plano da Ferrovia Norte-Sul, que já está consolidado, tá? Aí eu posso falar que aqui, embora apareça em construção, porque o mapa é antigo, já está construído. O trecho entre Anápolis e Porto Nacional do Tocantins era o trecho que estava sendo feito para ligar as ferrovias que já existiam lá ao norte a que já ligavam ao Porto de Santos aqui embaixo. Então, assim, existe sim um planejamento estratégico ferroviário para ganhar o tempo perdido. Porém, a execução já é outra história, tá? Analistas defendem que um país com dimensões continentais como o Brasil deveria ter priorizado o transporte ferroviário para cargas e em grandes distâncias. Eu coloquei aqui um mapa da malha ferroviária mundial, a fonte está aí embaixo, para comparar os Estados Unidos, a Argentina, a Índia, a Rússia, a Austrália, o Canadá com o Brasil.
E a gente vê claramente que a nossa malha ferroviária ela é ridícula em relação a de outros países com extensão territorial imensa, como é o nosso caso. São chamados países continentais, né? Este transporte, feito em longas distâncias com grandes volumes de carga, e já é a quarta vez que eu falo isso, ele tem que ser feito por terra, por ferrovia. O ideal é que seja feito por hidrovia, mas se não tiver hidrovias disponíveis, porque aí tem a questão natural, tem que ser feito por ferrovia. A malha ferroviária está aqui, juntando aí alguns projetos. As últimas cores aqui, ó, estão em construção, né? São projetos do governo, tal. Então, ela não é desse tamanho todo, mas ela vai ser porque os projetos estão em consolidação. A gente percebe, por exemplo, que existe uma união norte-sul aqui por meio da ferrovia norte-sul mesmo. Essa consolidação que eu falei que foi de Porto Nacional até Anápolis. Mas, por exemplo, a Amazônia quase que toda, que tem projetos como o Oriximiná, como o projeto Carajás, está isolada dessa conexão. Ao longo da história brasileira, as ferrovias tinham bitolas diferentes, ou seja, o vagão que anda aqui embaixo, ele não anda aqui em cima, e isso dificultou a integração também. Enfim, o que eu posso dizer é que o Brasil em cima dos trilhos está atrasado, infelizmente, muitas e muitas décadas, quiçá séculos, né? A marcha para o oeste dos Estados Unidos ela foi feita baseada em ferrovia. Isso lá no século XIX, século XX. Nos gráficos apresentados a seguir, a gente começa a perceber que, enquanto a economia brasileira crescia muito, eu tenho aqui o recorte histórico de 58 para 2011, a malha ferroviária diminuiu. A nossa malha ferroviária chegou a ser de quase 38 mil quilômetros, que já era pouco. Hoje ela é de pouco mais de 30 mil. Anápolis é uma prova disso. Se você perguntar aos seus pais ou seus avós, eles vão dizer que a estação ferroviária chegava até lá no terminal urbano. Tinha linha de trem de ferro de lá até aqui. Até aqui onde eu estou, né? Até aqui fica ruim. De lá até no Daia, porque é no Daia que existe a ferrovia hoje. Segundo especialistas no setor, a matriz de transporte de países continentais deveria privilegiar o modal ferroviário. Isso aqui é um recortezinho que está no livro, eu já tinha falado isso antes. Eu quis colocar aqui para a linguagem ficar mais familiar para vocês. E aí, galera, na comparação da matriz de transportes, a gente tem a hidrovia, a ferrovia e a rodovia. Em países com grande dimensão territorial, busca-se o equilíbrio ou a priorização do sistema ferroviário, que aqui é representado pela cor laranja mais escura. Você vai ver que Canadá, Austrália e Estados Unidos, quase a metade do transporte de cargas lá é feito por ferrovia. Na Rússia, nem compara, 80%, 81%. No Brasil, só um quarto praticamente das cargas transportadas, porque aqui priorizou-se a rodovia. Como já foi dito também, muito mais poluente, muito mais cara. É o Brasil, né? Para salvar o sistema, na década de 90 vem o governo Fernando Henrique Cardoso e começa a privatizar tudo. E essa privatização acaba que elimina a Rede Ferroviária Federal SA, a RFFSA. Empresas como a Vale, que já exploravam essas linhas, e outras empresas passam a comprar essas concessões para poder melhorar o setor, investir essa coisa toda. Mas o investimento não tem acontecido não, viu galera? Muito pouco. Olha a evolução. Aqui eu tenho a evolução da produção ferroviária em milhões de TKU. Esse TKU aqui é toneladas transportadas por quilômetro útil. De 97 para cá, quando começa o programa de concessões, a gente vê um aumento assim lento. Quando chega em 2008, tem um declínio. Agora, a partir de 2010, tem melhorado um pouco também. O que ainda é muito pouco. Apesar do aumento da diversidade de produtos transportados pelo modal ferroviário no Brasil, há uma grande concentração no transporte minério de ferro, direcionado para o Espírito Santo e para o Maranhão. Para o Espírito Santo, é o minério de ferro feito no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Para o Maranhão, é o transporte do ferro extraído do projeto Carajás, lá no Pará.
A distribuição de investimentos também é desigual quando se considera as regiões brasileiras. Sudeste tem a economia mais forte, é onde mais tem ferrovia e mais tem investimento também. Certo? Alguns infográficos para mostrar o panorama atual da ferrovia brasileira, da malha ferroviária. A gente tem 30.402 quilômetros e aqui junta tudo, transporte de cargas, transporte de pessoas, trens turísticos que basicamente não transportam grandes massas, é só para turismo mesmo, sobretudo no interior de Minas. Malha exclusiva para cargas, 29.291, ou seja, basicamente o transporte ferroviário no Brasil é para cargas. São 12 malhas para transportar cargas, sendo que 11 pertencem a empresas privadas. 11 são operadas por empresas privadas. As nossas ferrovias atravessam fronteira com a Argentina, com a Bolívia e com o Uruguai. Aqui está a fonte, está lá embaixo. Pessoal, de 1996 para cá, as ferrovias são quase que na sua totalidade privadas, só que o investimento público de lá para cá continua sendo muito grande. 12,93 bilhões de investimento público. O investimento privado é maior, mas basicamente a construção da ferrovia é com dinheiro público. A partir daí é aberta a concessão para empresas privadas que se interessem. E aí nós temos isso sendo feito por meio de outorgas ou arrendamentos. A densidade de transporte ferroviário no Brasil, estou falando de quilômetro de infraestrutura por cada 1.000 km² na área terrestre, equivale a apenas 3,6 km de infraestrutura por 1.000 km². Na comparação, os Estados Unidos, por exemplo, é 32, a Índia é 23. Quer dizer, o Brasil tem que caminhar muito ainda nessa direção para ficar uma coisa consistente e consolidada. Show? Vou encerrar por aqui então. Transporte ferroviário é isso. Qualquer dúvida que surgir, a gente tira nas aulas ao vivo. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus.